Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a igreja precisa se levantar porque estar de pé é a posição sacerdotal de quem louva, de quem serve a Deus, de quem está no culto e no louvor a Deus. A igreja precisa se levantar porque ela está caída. Mas não caída no sentido que a igreja está de joelhos adorando a Deus. Mas porque existem muitos membros da igreja caídos, esquecidos de quem nós somos. Por isso, gostaria que essa palestra fosse para todos nós um exame de consciência. Quero dizer desde o início dessa palestra que essa palestra não é uma palestra de acusação. Acusação de quem está lá fora. Não quero acusar ninguém. Se uma pregação serve para alguma coisa, essa pregação é sempre uma carapuça que deve cair na nossa cabeça. Eu, em primeiro lugar. Sou eu, Padre Paulo Ricardo, quem devo ser o sujeito que acolhe essa palavra de Deus. Para nós falarmos da Igreja de Deus, eu gostaria de pegar uma palavra talvez um pouco estranha. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5. São Paulo fala do caso de uma imoralidade. Ou seja, um cristão, lá da época dele, da igreja de Corinto, poderíamos dizer da diocese de Corinto, não é? Um cristão que está lá e está cometendo um pecado de imoralidade, um pecado muito grave, um pecado sexual muito feio. E São Paulo, depois que ele manda tomar atitudes de disciplina com relação a essa pessoa que estava pecando, ele diz o seguinte, capítulo 5, versículo 9. Na minha carta, eu vos escrevi que não tivesseis familiaridade com os impudicos. Ou seja, quem vive uma vida imoral, quem vive uma vida no pecado. Porém, não me referia de um modo absoluto a todos os impudicos desse mundo, os avarentos, os ladrões ou os idólatras, pois, nesse caso, deveríeis sair do mundo. Olha aí, se você não vai mais falar com quem vive vida imoral, você vai ter que sair do mundo, né? Se isso era verdade na época de São Paulo, no mundo que ainda não era cristão, é muito mais verdade entre nós, num mundo que já não é mais cristão. O mundo de São Paulo era um mundo pagão, porque ainda não era cristão. O mundo nosso é um mundo pagão, porque já não é mais cristão. Mas é importante uma coisa que São Paulo vai dizer aqui logo em seguida. Ele diz assim: mas eu simplesmente quis dizer-vos que não tenhais comunicação com aquele que, chamando-se irmão, é impuro, avarento, idólatra, difamador, beberrão, ladrão. Com tais indivíduos nem sequer deveis comer. O que é que São Paulo está dizendo? Na época dele, os cristãos eram poucos. Então, na época de São Paulo, o que é que ele pede para se fazer? O seguinte, se você vai negociar, vai visitar a casa dos outros, vai falar com as pessoas, você pode ir na casa dos pagãos, não tem problema nenhum. Agora, não
vá na casa de um mau cristão. Qual é o perigo? O perigo de você se relacionar com um mau cristão. O perigo está no fato de que você sabe que ele é cristão. Você sabe que ele é filho de Deus, que ele segue o Evangelho, e aí você pode se escandalizar. Vamos entender o que quer dizer a palavra escândalo. Escândalo quer dizer o seguinte. Claro, todo mundo sabe, escândalo ao pé da letra, quer dizer tropeço, pedra de tropeço, não é? Quer dizer que você se escandaliza, você tropeça, você cai. Mas o que quer dizer na prática, no dia a dia, o que é um escândalo? Escândalo é uma atitude de uma pessoa que deixa as pessoas confusas, sem saber o que é o certo e o que é o errado. Isso é um escândalo. Por exemplo, vamos supor que um líder da igreja, um líder de um movimento da igreja, um padre, um bispo, uma religiosa, alguém que você sabe que é um bom cristão, você sabe que é uma pessoa que é católico de carteirinha, né? Daqueles assim, não, esse é católico mesmo. Esse é católico de verdade. Por esse eu ponho a mão no fogo, né? Vamos supor que essa pessoa pecasse clamorosamente. Mas não um pecado assim, pecou. Não, porque isso aí, vamos ser sinceros, todo mundo peca. Mas pecasse e vivesse no pecado, fizesse do pecado um projeto de vida, entendeu? Vamos supor, uma pessoa que realmente se abraçou com o pecado. Ele vive dia e noite no pecado. Vive tranquilo. Se é um líder da igreja, comunga tranquilo, peca e comunga. Se é uma religiosa, tranquilamente, peca, comunga, faz pregação. E está tranquilo, não está querendo mudar de vida. Não está querendo ser uma pessoa melhor. Um padre que peca e celebra a missa, sem se confessar, feliz da vida, sem nem sequer se purificar antes de pedir perdão. Meu Deus, eu peço perdão, porque eu não devia estar aqui celebrando. Essa pessoa, quando ela peca dessa forma, ela está fazendo um escândalo. O que é um escândalo? Você olha para aquela pessoa que peca e você fica confuso. Os pequeninos, os fracos na fé, ficam confusos sem saber dizer o que é o certo e o que é o errado. Uai, o padre fez isso? Uai, o coordenador fez isso? A religiosa fez isso? O bispo fez isso? Vamos pegar um caso clamoroso, internacional, que todo mundo conhece. Não quero aqui agora massacrar ninguém, mas vamos pegar o caso do presidente do Paraguai, não é? Todo mundo sabe que o presidente do Paraguai é um ex-bispo. Depois que ele foi eleito presidente, apareceu filho atrás de filho, filho atrás de filho, e era bispo. Vivia uma vida, se você não caiu, pecou uma vez, tudo bem. Tudo bem não, tudo mal, mas se arrepende, se confessa, né? Faz penitência. Mas o sujeito era bispo da Igreja Católica. Me aparece aí com meia dúzia de filhos na praça. Isso é um escândalo. Por que é um escândalo? Porque os fracos, os pequeninos, olham para aquele bispo e dizem: agora eu não sei mais nada.
Eu não sei mais o que é o certo, não sei mais o que é o errado. Se o bispo está fazendo isso, o que é que eu vou fazer? Né? Se está assim o ramo verde, imagina o ramo seco, né? Meus irmãos, isso é um escândalo. São Paulo diz, olha, nem sequer se sente na mesa com essas pessoas. Por que São Paulo dá esse conselho aqui na primeira carta aos Coríntios? Porque ele quer que nós evitemos o escândalo. Só que esse conselho que São Paulo dá, ele valia para a igreja daquela época, porque era um punhadinho de pessoas. Os cristãos de Corinto, né, tinha menos cristão em Corinto, na cidade de Corinto, do que numa pequena capela aqui da nossa arquidiocese. Você vai numa capela aí com 50, 100 pessoas, já tem bastante gente. Esse era o número de cristãos de Corinto naquela época, era pouca gente. Então é claro, os cristãos conviviam com os pecadores que viviam no pecado, mas quando um cristão pecava gravemente, os outros chegavam dizendo, não, eu vou evitar esse cara, porque isso vai ser para mim uma causa de escândalo. Mas nós estamos num país em que 75% da população se diz católico. Pelo menos no censo se identifica como católico. Ora, se é esse o percentual, é claro que a gente não pode agora evitar de falar com maus cristãos. Não dá. Esse conselho de São Paulo não dá para a gente seguir ao pé da letra, senão nós vamos ter que sair do mundo, como ele estava dizendo aqui. Nós vamos precisar sair do mundo. Então, o que é que nós precisamos fazer? Gente, nós precisamos, como igreja, nos acordar para uma coisa. Nós precisamos nos dar conta, acordar, cair na real. De quê? Existem dois tipos de católicos. Diria melhor, eu vou usar uma palavra inadequada, mas depois eu explico. Eu deveria dizer que existem duas igrejas. A igreja verdadeira e a igreja que é uma falsificação. Quando você vai a uma igreja católica, quando você se senta num banco de igreja para participar da missa no domingo, você precisa saber que dentro daquela igreja, do seu lado, existe gente que é só aparentemente católico. Você não pode supor que o sujeito que está do seu lado é cristão. Você não pode supor, porque se você supor isso, se nós entrarmos nessa suposição, nós estamos entrando no risco a respeito do qual nos está falando São Paulo, o risco de nos escandalizarmos. Por quê? Porque a gente vai ver o que faz a maioria. E aí nós vamos dizer, todo mundo faz, e nós vamos parar de distinguir o certo do errado. Isso chama-se escândalo. Nós vamos ficar confusos. Vou dar um exemplo simples. Você entra numa igreja e você vai na presença do Santíssimo Sacramento, se ajoelha e reze. Muito bem. Enquanto isso, tem outras 30 pessoas dentro da igreja conversando, contando potoca, falando para o outro, fulano, como é que tá? E você, Beltrano? E aí, como é que você está? Quanto tempo eu não te vejo? Tapa nas costas, pá, 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 pá. E bate nas costas, e conta piada. O Santíssimo Sacramento está lá no sacrário. Você está aqui rezando, e o pessoal está lá na maior arruaça.
como a gente diz aqui em Cuiabá, no maior forfé, né? Uma feira. Gente, esse comportamento dessa maioria dentro da igreja está escandalizando aquele pequenino que entrou na igreja e quer adorar, e quer fazer silêncio, e quer rezar, e quer falar com Jesus, porque ele entrou ali para falar com Deus. Agora, se você não quer se escandalizar, se você quer ser um bom cristão, se você quer abraçar esse conselho que São Paulo está dando aqui, de não se colocar numa situação de perigo para a sua fé, então você tem que tomar a firme decisão, a resolução de compreender com o seu coração que existem duas igrejas. A igreja verdadeira e a igreja das aparências. Por quê? Porque a igreja de Deus está povoada de muita gente, de muitos leigos, de muitos padres, de bispos até, que se converteram um dia, se é que se converteram, mas já perderam a conversão. Entraram na onda do mundo, entraram no oba-oba. Entenderam? E estão querendo agradar o mundo. Estão querendo agradar todo mundo. Quem quer agradar a todo mundo vai trair a Deus. Então, gente, essa passagem de São Paulo nos fala com toda clareza que nós temos um perigo. Existe um perigo. O perigo chama-se o mal cristão. O mal cristão é um perigo. Na época de São Paulo, quando ele escreveu essa primeira carta aos Coríntios, ele escreveu mais ou menos no ano de 52 depois de Cristo. Ou seja, fazia quase 20 anos que Jesus tinha subido aos céus. Então, fazia pouco tempo. Só 20 anos de pregação do Evangelho depois de Pentecostes. Quando ele escreveu essa carta, a igreja era pequenina, era diminuta. Mas, já desde o início, tem o mal cristão. Desde o grupo dos 12 apóstolos, tinha Judas. Agora, para discernir entre o bom e o mal cristão, aqui que vem o problema. Que instrumento que nós vamos usar para discernir entre o bom e o mal cristão? Para discernir entre o bom e o mal cristão, gente, a gente não pode simplesmente dizer assim: ah, o bom cristão é aquele que não peca, o mal cristão é aquele que peca. Não dá para você dizer isso. Por quê? Porque se o bom cristão é aquele que não peca, vamos embora para casa. Quem é pecador aqui, levanta a mão. Todos nós, né? Eu vou levantar as duas mãos e 2 pés até. De tão pecador que eu sou. Então a gente não pode, agora, assumir essa atitude de sair agora dizendo: bom cristão é aquele que não peca. Nós temos que dizer uma coisa: bom cristão é aquele que odeia o seu pecado e que está seriamente tomando atitudes para ter uma vida melhor. Porque não basta somente dizer: ah, pequei. Vamos supor, uma pessoa vem na confissão e diz: padre, eu tenho um problema sério porque
eu tenho relações sexuais com a minha namorada. E o que é que você está fazendo para isso mudar? Eu me arrependo. Tudo bem, você se arrepende. Mas você pegou aquela maçaroca de revista pornográfica que você tem em casa e jogou fora? Você pegou suas camisinhas e jogou fora? Você cancelou aquela assinatura que você tem no site pornográfico? Você está fazendo penitência? Você está fazendo o que para mudar de vida, meu irmão? Porque não adianta só chegar e dizer assim, eu me arrependi. Nós precisamos tomar atitude. Nós precisamos nos levantar como pessoas, nos levantar como igreja, ressuscitar como membros da igreja. Precisamos levar a sério a nossa conversão. Isso não quer dizer que eu agora vou olhar para as outras pessoas e ficar assim me comparando e dizendo, eu sou melhor que ele. Eu não estou dizendo para você entrar numa igreja, se ajoelhar, começar a rezar, e no seu coração começar a pensar quem está fazendo arruaça, quem está falando, quem está fofocando, ficar no seu coração dizendo, está todo mundo errado, sou eu que estou certo, eu é que sou justo, eu é que sou maravilhoso, eles outros são todos pecadores. Porque se você fizer isso, você está tomando aquela atitude do publicano, não é? Que Jesus condenou. O publicano que se acha melhor do que os outros. Nós não somos melhores do que ninguém. Perdão, do fariseu. Troquei a palavra. Aquela atitude do fariseu que Jesus condenou na parábola do publicano e do fariseu, né? Atitude do fariseu. Gente, nós precisamos nos dar conta que nós estamos sempre correndo o risco de ser cristãos só de fachada. Essa é que é a mensagem principal que eu queria deixar para vocês hoje. Eu estou dizendo que existem duas igrejas. A igreja verdadeira, que está ouvindo a palavra de Deus, fazendo penitência e mudando de vida, caindo e levantando. E existe a igreja falsa das aparências. Para quê? Para você olhar para os outros e condenar? Não. Para que você se dê conta do risco que você está correndo o tempo todo de ser igreja só de aparência. De ser igreja só na casca. De ser igreja só na exterioridade. Nós precisamos nos acordar. Precisamos nos acordar para essa realidade de que eu, que sou padre há 18 anos, com 43 anos de idade, eu, padre, posso ser somente uma casca de sacerdote, somente uma aparência de sacerdote. Eu preciso ser um homem que luta. Você precisa ser uma mulher que luta, um homem que luta, você está entendendo? Porque se nós não estivermos na luta, nós não somos igreja. Aqui é que está a diferença. Quem é bom cristão é aquele que luta. Repete comigo, o bom cristão é aquele que luta. Senhor, eu quero ser. Fala para Deus seriamente, você está falando com Deus. Senhor, eu quero ser um bom cristão. Eu quero lutar. E você vai lutar contra o quê? Contra 3 grandes inimigos. Quais são os nossos 3 grandes inimigos? O diabo, o mundo e a carne.
o diabo, o mundo e a carne. Vamos ver um pouco quem são esses três inimigos. Vamos começar pela carne, porque a gente começa a faxina, né, dentro de casa. A gente tem que limpar por dentro. Qual é o problema da carne? Quando a igreja diz que o nosso grande inimigo é a carne, um dos nossos três grandes inimigos é a carne, a igreja está dizendo que dentro de mim existe uma tendência para o pecado. E ninguém de nós está livre disso. E você precisa se dar conta disso. Por quê? Porque toda hora nós estamos num mundo onde as pessoas estão sempre achando que o ser humano é bom. Ah, não tem problema, basta conscientizar a pessoa é boazinha. Gente, nós não somos de confiança. Outro dia, eu falava com um padre daqui da arquidiocese, que foi seminarista na época que eu fui reitor do seminário. Eu perguntei, padre, outro dia que é um ano atrás, não sei. Padre, onde é que o senhor estava tal dia? Eu disse, eu fui ali. Com quem o senhor foi? Eu fui com... Onde? Que horas que o senhor voltou para casa? Ele olhou para mim assim e disse, padre, o senhor está desconfiando de mim? Eu disse, estou. Porque eu não confio em mim, vou confiar em você? Eu não confio em mim, vou confiar em você? Gente, nós não somos de confiança. Esse é o primeiro inimigo que nós temos que entender. Nós temos uma lei da gravidade dentro de nós. Nós temos a carne que nos puxa para o pecado. Então, se você quer ser um bom cristão, você precisa lutar, não é isso? Qual é as três batalhas que nós temos que vencer? Primeira batalha é a carne. Ou seja, a sua tendência pecaminosa para a maldade. Nós somos mal inclinados. Cochilou, o cachimbo cai. E quando a gente fala de carne, eu não estou falando só de sexo. Eu estou falando também de apego ao dinheiro, avareza. Estou falando também da tendência que a gente tem de guardar mágoa, rancor, raiva. Isso tudo é carne. Estou falando também da vanglória, da vaidade, de querer se apresentar melhor do que os outros, de querer ser melhor do que os outros. Tudo isso é carne. Estou falando também da tendência de ficar alimentando pensamentos de tristeza. Tudo isso é a carne. Estou falando também da preguiça espiritual de não lutar. Tudo isso é a carne. Então vocês estão entendendo que tem muito mais do que sexo nessa história. E é claro que também tem o sexo. Tudo isso é a carne. Nosso primeiro inimigo com o qual nós temos que lutar é a carne. Segundo inimigo, o mundo. Quem é o mundo? O mundo é aquilo que o homem faz na sociedade para criar um sistema contra Deus. Contra Deus. Por exemplo, o mundo. Hoje, a nossa sociedade está tomada pelo mundo. Já houve uma época em que a gente poderia dizer, não, a sociedade é cristã, mas existem tendências mundanas. Não. Agora, a sociedade é mundana.
E se você quer ser cristão, você precisa se dar conta de uma coisa: você vai ser diferente. Para o mundo que está aí, você vai ser um esquisitão. Esse é o mínimo. O mínimo que vão fazer com você, se você for um verdadeiro cristão, é rir de você. Ih, é beato, é quadrado, é fechado, é bitolado. Só vive na igreja. Esse aí é igrejeiro. Essa é igrejeira. Esse é o mínimo. Mas eles não param nesse mínimo. Quando eles veem que você insiste, existe a perseguição. Existe a verdadeira perseguição. E então, o mundo quer que você traia Jesus. Foi o mundo que se levantou contra os primeiros cristãos e começou a arrastá-los para os tribunais. Foi o mundo quem começou a fazer mártires. Só que os mártires hoje em dia são um pouco diferentes, pelo menos aqui no Brasil. É bastante raro uma pessoa ser martirizada porque ela é cristã, no sentido literal. Uma pessoa vai lá e mata você. Isso aí é bastante raro. O que mais acontece hoje em dia é o assassinato de personalidade. É a calúnia. É matarem você no coração das pessoas. Como acontece perseguição quando a gente é fiel a Deus. Agora, e aqui que está a novidade que eu queria que você entendesse nessa palestra. Existe mundo disfarçado de igreja. Existe mundo disfarçado de igreja. Esquemas mundanos dentro da igreja, que estão tomando conta da igreja. Quando a igreja, por exemplo, se torna joguete na mão de interesses políticos. Quando, na última campanha eleitoral, nós cristãos levantamos o debate a respeito do aborto, o mundo já começou com a desconversa. O mundo começou também a perseguição. O mundo começou a fazer pressão para calar a boca. Vários de nossos padres aqui na arquidiocese receberam pressão para não falar contra o aborto, porque iria prejudicar tal e tal candidato. Vários padres na nossa arquidiocese receberam a ameaça de advogado. Gente se levantando no meio da assembleia e gritando contra o padre. Porque o padre estava pregando contra o aborto. E não somente isso, porque não acabou por aí. Não acabou por aí. Porque a eleição acaba, mas a perseguição não acaba. O número de calúnias que procuram levantar contra os padres que disseram e fizeram alguma coisa. Quando conseguem pegar uma fraqueza de um pobre desses padres, vão com uma sanha, como se fossem verdadeiros lobos vorazes, sedentos de sangue. Mas não porque eles odeiam o pecado do padre, mas porque eles querem se vingar. E pegaram aquele pobre coitado que no seu momento de fraqueza caiu. E vão lá. Gente com um currículo pessoal de vida pavoroso.
Gente que não tem uma mínima vergonha de viver uma vida no pecado sexual, no despudor, em todas essas coisas que São Paulo fala aqui, na avareza, na embriaguez, etc, etc. Quando descobrem o pecado de um padre, se vestem a camisa da pureza e da indignação para dizer: vejam a hipocrisia da igreja. A única palavra que eu tenho para dizer para um filho de Satanás destes é: cala e sai desse corpo. Essa é a única palavra que eu tenho para dizer. Porque isso é a voz do demônio. A verdadeira voz do demônio. Não, meus irmãos. Meus irmãos, nós padres somos frágeis e pecadores, sim. Mas eu fico me perguntando, por que é que padres, politiqueiros, que sobem no palanque para apoiar aborto, e tem processos vergonhosos, de crimes vergonhosos, de pedofilia, esses daí não vão para a cadeia, esses não vão para lugar nenhum. Agora, um padre que tenha fidelidade à igreja e que cai, clama, não estou justificando o pecado de padre aqui não, hein? Não estou justificando o pecado de padre. Padre caiu, caiu. E se o pecado foi grave, tem que ser punido, sim senhor. Tem que ser punido. E a igreja faz isso. E está certa de fazer. Porque é necessário moralizar o clero. Caiu, muito bem, faça penitência. Mas atenção, nós como igreja temos que nos acordar para que o mundo que está dentro da igreja não se aproveite disso. O mundo que está dentro da igreja se aproveita disso para quê? Para rir do sacerdócio. Para dizer, está vendo como são os padres? E pisa no sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pisa na igreja católica. Pisa em tudo aquilo que nós temos de mais santo. Meus irmãos, qual é a atitude da igreja quando um filho seu peca gravemente? É a atitude que nós tomamos como família quando um filho seu peca gravemente. É a atitude de uma mãe com um filho. O filho pode e deve ser castigado para o bem dele. Para o bem dele. Mas continua sendo filho. Agora você imagine que a sua mãe peque e você sai e põe no jornal. Depois põe na internet. Depois sai fofocando e falando para todo mundo. Um filho desse que faz isso com a sua própria mãe, ele mesmo está se condenando, ele mesmo está dizendo que ele não presta. Porque um filho desse, um filho que faz isso com o pecado da sua mãe não presta. Assim são os católicos que fazem arruaça com os pecados dos membros da igreja. Se o padre cai e peca, meu irmão, eu só posso lamentar e fazer penitência junto com ele pelos nossos pecados, porque nós padres pecamos. Nós padres não somos imaculados, não. Se um padre cai gravemente, eu que sou sacerdote, e não caí gravemente, me sinto solidário e eu preciso fazer penitência junto com ele também, para que a igreja melhore. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar que o mundo se aproveite disso para destruir a igreja. O mundo se aproveite disso para tirar a sua fé, para minar a sua fé no sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo,
na presença de Cristo na Eucaristia, na eficácia do sacramento da confissão. Porque o demônio se aproveita, meus irmãos, quando um pecado de um padre é estampado nas páginas de jornal, o demônio coloca no coração das pessoas, é o mundo. Olha, você vai se confessar com esse tipo de gente? Os padres são assim. Nessa hora o demônio faz você se esquecer dos seus pecados. E você se senta no banco do juiz para dizer que a igreja não presta, que os padres não prestam. Você caiu na armadilha do mundo. Você caiu na armadilha do mundo. Quando nós, igreja, somos envenenados por dentro, o que nós precisamos entender, e precisamos ter essa consciência, gente, é que existe lobo com pele de cordeiro. Existe gente disfarçada dentro da igreja, de pastor, de guia, de servo, e que na verdade está servindo é o outro. Está entendendo? Meus irmãos, essa é a segunda grande batalha, a batalha do mundo. Nós precisamos entender que sentados conosco nos bancos da igreja tem muito mundo. E precisamos entender isso para não nos contaminarmos, não nos escandalizarmos. Agora nós temos que entender isso, gente. Qual é a diferença de ser mundo, de ser mundano, de ser falsa igreja e de ser igreja verdadeira? A diferença é que nós não pecamos, é isso? Não. A diferença está na luta. Luta. Lute. A diferença entre um cristão que cai e um pecador que cai está na luta. O cristão luta. Terceira luta, luta contra o diabo. Essa é a luta mais terrível. E ela acontece onde? Ela acontece dentro de nós. Vejam, meus irmãos, que nós somos tocados a todo momento pelos anjos maus. Deixa eu explicar para você como é que age o diabo e os seus demônios, para que você possa evitar e aprenda também a lutar, tá bom? Então vou explicar para você. Onde é que os demônios agem? Eles agem na nossa fantasia. Fazendo o quê? Colocando mentiras. Essa é a arma do demônio, a mentira. E aqui que está a luta. A luta do diabo conosco está na nossa fantasia. Vejam que Deus, graças a Deus, Deus não permite que o diabo saiba o que nós estamos pensando. Deus sabe o que a gente pensa, o diabo não sabe o que a gente pensa. Porque o nosso pensamento e a nossa vontade estão protegidos por Deus e o diabo não tem acesso a isso. Mas o diabo tem acesso àquela parte da nossa alma que está em contato com o corpo, que é a fantasia. Quer ver? Pense agora na sua mãe. Pensou? Sua mãe não está aqui, quem sabe? Quem sabe ela está, quem sabe não está. Mas se você pensa na sua mãe, por que é que você é capaz de pensar na sua mãe? Porque um dia você viu a sua mãe. Um dia você beijou sua mãe, abraçou sua mãe, tocou na sua mãe, sentiu o cheiro do perfume dela. Todas essas fantasias que você teve sobre a sua mãe, você teve porque o seu corpo alimentou a sua alma com essas informações. Deu para entender? A fantasia, ela é alimentada pelo corpo. Pelo corpo.
Então o demônio, ele age no corpo. No corpo. E então alimenta suas fantasias com o quê? Com a mentira. Como que acontece isso? Ele propõe para você uma felicidade que ele não é capaz de dar, mas ele propõe. Ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso. E com a mentira dele, ele quer te atrair para a felicidade. E na verdade está te levando para a morte. A armadilha do demônio é como a isca que a gente usa para pescar. É uma minhoca, uma isca, né? Saborosa, que está lá. É uma ilusão. Ele coloca aquela mentira na sua frente, você morde, está fisgado, vai morrer. Porque ele quer te conduzir à morte. São duas verdades importantes que a gente não pode esquecer a respeito dos demônios e do diabo. Ele é o pai da mentira e ele é homicida desde o princípio. Ou seja, é pela mentira que ele quer nos matar. É pela mentira, pela sedução de felicidade que ele quer nos levar para longe de Deus. E aí, padre, o que é que a gente faz? Deus não deixou a gente sozinho nessa história. Deus nos deu os seus santos anjos da guarda. Os anjos também têm acesso à nossa fantasia. Agora é muito importante a gente ter devoção para o anjo da guarda. Por quê? Porque os demônios não respeitam a nossa liberdade. Eles querem nos escravizar. Então, gente, os demônios vêm se você convidar, se você não convidar. Ele não respeita você. Ele invade a sua fantasia. Ele ataca. É uma luta. Na luta tem ataque. Você é atacado nas suas fantasias. E aí o que você faz? Se você cair nesse ataque, você peca e vai para a morte. E os anjos da guarda? Os anjos da guarda não. Eles respeitam. Isso quer dizer que o anjo da guarda não nos ataca. Isso quer dizer que ele só entra se você abrir a porta para ele. Vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu fui deitar depois do almoço. Eu não sei porque essas grandes ataques do demônio sempre acontecem comigo depois do almoço. É o demônio meridiano. Demônio do meio-dia sempre. Um dia eu fui me deitar depois do almoço. Acho que faz um mês atrás, não sei. E me veio a imagem clara. Eu tinha recebido umas notícias muito negativas. Me veio a imagem clara de cães pretos, negros, na escuridão, raivosos, com aquela sanha, rosnando, com aquele rancor. Você sabe aqueles cachorros traiçoeiros que não tem coragem de atacar, mas fica esperando você se distrair para atacar pelas costas? Essa foi a ideia daquela matilha de cachorros, de cães, aquela quantidade enorme de cães ao meu redor. Ali no meu quarto, estava deitado na rede, depois do almoço, quarto escuro, e aqueles cães. Rezei, pedindo a ajuda de Deus. Nada. Invoquei a Virgem Maria. Nada. Aí eu invoquei de coração o meu anjo da guarda. Meu santo anjo, valei-me nesta luta. Gente, por Deus, estou falando com toda a sinceridade da alma. Não durou 10 segundos. Toda aquela confusão interior, aquela sensação de ataque, aquela prostração, aquele medo que estava dentro de mim, evaporou. Em 10 segundos. Você vai dizer, mas padre, espera lá.
por que rezar para Jesus e para a Virgem Maria não adiantou? Certamente porque Deus estava querendo ensinar para o Padre Paulo que ele precisa ter mais devoção com o anjo da guarda. Precisa confiar mais no seu anjo. Nós precisamos confiar mais nos nossos santos anjos, gente. Por quê? Porque rezar para Jesus a gente reza. Rezar para Maria a gente também reza. Mas Deus nos deu esses anjos para nos ajudar nessa luta. Eu vou concluir contando essa pequena história para vocês de como é que os anjos foram criados. Quando Deus criou os anjos, antes dos anjos verem a Deus face a face, os anjos foram submetidos a um teste, a uma prova, para servir a Deus. Porque se eles vissem a Deus face a face, já não tinha mais escolha, já viu a Deus, acabou a liberdade. Quando uma criatura vê a Deus, acabou, ele não tem mais o que escolher. Por quê? Porque Deus é uma verdade tão atraente, Deus é uma bondade tão maravilhosa, Deus é uma beleza tão grande, que você viu a Deus, acabou, você não tem mais o que escolher. Sua liberdade foi para o prego. Mas Deus não queria que os anjos fossem escravos, queria que os anjos servissem a Deus livremente. Então, para servir a Deus livremente, o que é que ele fez? Deus criou os anjos, Deus se escondeu e mostrou para eles o que é que Deus queria deles. Deus mostrou para os anjos que um dia o Filho de Deus iria nascer no ventre da Virgem Maria, de uma mulher, uma criatura humana, e que os anjos teriam que adorar a Deus naquele ser humano, Jesus. E que, não somente isso, por causa disso, os anjos deveriam servir aos seres humanos. Agora, gente, ao fazer isso, Deus pediu para os nossos anjos uma grande humildade. Por quê? Porque os anjos são muito maiores do que nós. É como se Deus pedisse para você, olha, você agora vai dar a sua vida para servir uma bactéria num laboratório. Uma bactériazinha numa lâmina de laboratório. Você vai dar a sua vida, você vai servir, você vai se esforçar, você vai fazer tudo. A sua vida vai ser ajudar aquela bactéria. É isso que Deus está pedindo para os anjos quando Ele pede que Eles nos sirvam. Eles são muito maiores do que nós. Muito mais poderosos, mais santos do que nós. Quando Deus pediu isso para os anjos, Lúcifer chegou e disse, não, pode parar com esse negócio, não sirvo não. Não vou fazer isso. Eu, anjo de luz, criatura perfeitíssima, agora me rebaixar para servir essa criatura de barro que é o ser humano, nascido do ventre de uma mulher, servir esse bando de pecador sem vergonha? Não vou servir, não. Não servirei. Non serviam. Foi isso que Lúcifer falou. Não servirei. Estou contando essa história para quê? Para você entender por que é que Lúcifer tem raiva dos seres humanos. Porque os seres humanos são amados por Deus e Ele orgulhosamente não quer nos amar. Ele quer nos destruir. Mas também para uma outra coisa, e aqui é o mais importante, para que você tenha admiração, para que você tenha veneração pelos nossos santos anjos da guarda, que são imensos e gloriosos e se rebaixam para nos ajudar. Vejam a humildade do nosso anjo da guarda. Gente, nós temos que ter para com eles uma gratidão imensa.
nós temos que ter para com eles uma admiração. Quando você peca gravemente, você está ofendendo o seu anjo da guarda, ele fica transtornado com o seu pecado. Você está ofendendo aquele anjo maravilhoso que Deus colocou do seu lado para cuidar de você, porque quando você se fere, o anjo vê a ofensa no coração de Deus. Quando você faz o pecado, o anjo vê a dor. Então, gente, quando nós vemos o nosso pecado, o meu pecado, seu pecado, mas também o pecado de outras pessoas dentro da igreja, é claro que a nossa reação tem que ser de dor, por causa da ofensa a Deus. Mas é uma dor de quem ama o pecador e quer a conversão dele, como os nossos anjos fazem conosco. Então, gente, o que é que eu coloquei para vocês nessa palestra? A igreja que se levanta. E se levanta para o quê? Para lutar. Mas para que você seja a igreja que se levanta, você tem que entender que existe uma luta. E essa luta é contra 3 realidades. A carne luta dentro de mim, porque eu tenho uma tendência para o mal. O mundo, e aqui vem a novidade que eu quero alertar, existe mundo disfarçado de igreja. Existe mundo celebrando missa, dando catequese. Existe mundo conduzindo grupo de oração. Existe mundo ouvindo palestra no rincão. Existe mundo usando batina preta. Está entendendo? Basta que você esteja, ao invés de trabalhar para Deus, ao invés de fazer as coisas para Deus, você esteja cansado de lutar. Ah, cansei de lutar. Não adianta. Você virou mundo. Cansei de lutar, desisti de lutar contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. A carne, o mundo e o diabo. Digo aqui para vocês, vamos nos levantar para lutar. Você que está caído, desanimado no seu pecado, nós precisamos ser igreja que se levanta. E se levanta para a luta. Se levanta porque existe igreja verdadeira que luta e igreja falsa que já está sentada na mesa tomando chazinho com o diabo, fazendo amizade com o mundo. Ah, nós precisamos ser amigos de todo mundo, porque aí todo mundo vai se converter. Gente, isso é ilusão falsa. Ah, basta a gente amar que as pessoas se convertem. O amor se fez carne, e quando o amor se fez carne, nós o matamos. Essa é a consequência. Se você amar, sabe o que vai acontecer? Você vai ser perseguido. Mas continue amando, continue lutando. Se você fizer o bem, sabe o que vai acontecer? Você vai ser perseguido. Mas, gente, a perseguição é o distintivo do cristão. Se o mundo começar a aplaudir você, mau sinal. É sinal de que você traiu a Cristo, que você parou de lutar. Então, gente, eu acho ótimo que nós estejamos aqui como igreja que se levanta. Mas igreja que se levanta é igreja que se recorda. Meu Deus, eu estou aqui sentado, eu parei de lutar, eu desisti, eu desanimei. Eu preciso me levantar, pegar minha arma outra vez e voltar a lutar. Contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Que isso seja verdade na nossa vida. Tome posse disso na sua vida. Fique de pé agora. Seja igreja que se levanta. Vamos ser igreja que se levanta. Vamos ser igreja que se levanta para a luta. Vamos ser igreja que se levanta para Deus.
E agora, levante a sua mão direita diante de Deus, diga assim: Senhor, eu estou aqui. Põe, Senhor, uma espada na minha mão para a luta. Senhor, que eu nunca desista de lutar contra a carne dentro de mim, contra o mundo fora de mim, mesmo o mundo que disfarçado de igreja, aquela parte da igreja que não quer lutar, que fez sociedade com o pecado. Senhor, eu quero lutar. Eu quero lutar contra o diabo, suas mentiras. E por isso peço, Senhor, de coração, confiante, envia os teus santos anjos. Meu santo anjo da guarda, que eu recebi no meu batismo, criatura santa, poderosa, cheia da graça de Deus, vinde, meu anjo, em meu socorro, livrai-me das mentiras de Satanás, que me conduzem à morte, que querem me acabar, destruir a minha fé, fazer que eu deixe de ser igreja e comece a ser mundo. Santo anjo de Deus, eu quero me lembrar da presença de Deus todos os dias da minha vida, todos os momentos da minha existência. Valei-me, meu anjo protetor, vinde em meu socorro, afastai a angústia, a tristeza, a depressão, a dor, a falta de fé, a desesperança, o egoísmo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém.